Olá, olá, bom dia. Vamos começar mais uma live. Tudo bem? Faz 15 dias que eu não passo por aqui. A última live que eu fiz. Olá, bom dia! Mais uma live. Quem não me conhece, sou Sheila Querido, sou psicóloga e consteladora familiar. Algumas pessoas tentam falar que essas duas profissões não cabem no mesmo lugar. Elas cabem, sim, né? Constelação familiar tem um embasamento enorme sobre, né, o embasamento mais forte da constelação. é, o embasamento mais forte da constelação é a psicologia, são várias linhas da psicologia, né? Tanto que houve uns rumores aí que o CRP queria que a constelação fosse direito só dos psicólogos. Então, se o CRP faria isso, o que será, né? Será que a constelação é algo que não serve para as pessoas? Não, né? Hoje eu estou aqui para falar sobre ancestralidade. Gente, olá, bom dia. Estou aqui para falar sobre ancestralidade e gente, 15 dias que eu passei fora aqui do Instagram, da live, a configuração tá toda diferente. Isso é muito interessante, né? Tudo muda, tudo muda. E por que não, né? Os conceitos, as maneiras de lidar com a ancestralidade, com as pessoas, com a diversidade raras, muitas pessoas não mudam. Porque não mudar muitas vezes é mais fácil permanecer na dor, permanecer na ignorância, permanecer, né, é muito mais fácil, não é? Estou mandando uns aviõezinhos aqui para as pessoas queridas. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Vamos conversar. Seja muito bem-vindo. Olá, nossa, alguém de outro país por aqui. Isso é legal, hein? Se estiver me entendendo, isso é muito legal. É, que legal. É, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga. Agora, em dezembro, farei 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação, e provavelmente chegarei na minha milésima constelação. Isso me deixa muito feliz, né? Aí pensando aí como que eu vou comemorar tudo isso. Ainda estou pensando. Né, se eu comemoro em dezembro mesmo, se eu comemoro em janeiro, isso pode ser muito legal. Vamos falar de ancestralidade, né, gente? Eu gosto muito de falar de ancestralidade, mas antes de falar de ancestralidade, eu quero convidar para quem é da região do Vale do Paraíba, estarei no dia 24 no Hotel Mercury, à noite, às 19 horas, e à tarde estarei disponível para facilitar constelações individuais. À noite já tem uma constelação marcada e tenho ainda uma vaga para uma constelação em grupo, presencial, isso é muito legal. No Hotel Mercury, é só você pedir, eu mando o link da inscrição, né? Como é no hotel, eu peço sim uma contribuição, né, para poder participar, diferente de quando eu faço no Zoom. No Zoom eu não tenho nenhum gasto, né, para poder participar no Zoom. Então, quem participa no Zoom, olá, Rosângela, que legal. Quem participa no Zoom é gratuito, mas presencial tem o custo, né? O custo do hotel, o custo da sala, o custo do coffee. Eu ficarei muito feliz se você puder participar, né? Eu ia tentar fazer online, ainda não tem essa estrutura, mas em breve farei uma estrutura híbrida para poder favorecer quem não pode estar, né, no presencial em São José e está longe, distante, quer participar mesmo assim, né? Eu vou convidar quem passar por aqui a dar uma respirada profunda, colocar a mão assim no coração, no tórax, e respirar profundamente de uma forma bem gostosa, né, para trazer a energia aí, né, para a gente estar presente nesse dia. Respire de uma forma mais profunda, de uma forma leve,
de uma forma que dá para sentir o seu corpo, dá para sentir a sua respiração, né? Isso. Imagina, a pergunta é, né? De onde você vem? De onde você vem? Você sabe quantas pessoas tiveram que passar pela vida para que essa vida pudesse chegar até você, até nós, né? Quantas estradas, né? Quantos quilômetros nessa estrada da vida tiveram que percorrer antes da vida chegar até nós? Antes, quantas pessoas existiram para a gente poder respirar assim de uma forma leve, tranquila, a gente poder estar aqui agora, né? Quantas lutas já tiveram? Quantos desafios tiveram? Então, eu quero sim poder pensar, né? Às vezes a gente pensa, a gente passa o dia a dia, passa correndo, cotidiano, problemas, quer dormir, acordar. Bom dia, Diego. Dormir, acordar, resolver problemas, fazer várias coisas, várias, e a gente vai esquecendo de onde a nossa vida veio, né? De onde veio esse nosso trejeito, essa nossa fisionomia. Às vezes eu vejo algumas pessoas que não convivem, são da mesma família, mas elas não convivem no mesmo ambiente que eu convivo com elas, né? E às vezes eu vejo o trejeito de uma pessoa, a maneira da pessoa, e no outro ambiente eu vejo a maneira, né, a mesma maneira, o mesmo jeito, o mesmo gesto, a mesma dinâmica para poder resolver problemas. E é tão interessante, né? Como se elas não se conhecessem, elas seriam assim também, como história de gêmeos que não se conheceram, né? Irmãos, pais, né? Eu lembro uma vez que um conhecido, ele reconheceu a filha dele quando a filha tinha 25 anos, né? Conheceu e reconheceu, né? Aí um dia ele estava no meio de várias pessoas, assim, a filha estava no meio de várias pessoas, e ele falou assim, qual delas é minha filha? Eu falei, é aquela, que era ele escrito, né? Assim, é o gesto, o jeito de falar, a maneira de sorrir. Eu falei, não tem dúvida que é aquela que está ali, que é a sua filha, né? Então, a gente vem trazendo, né? Eu acho que se a gente pudesse reencontrar com os nossos avós, com os nossos bisavós, né, ou talvez até mais, né? Nossos tataravós, pentavós, quantas coisas parecidas nós encontraríamos, né? Eu lembro a minha primeira turma de extensão universitária, né? Hoje eu já estou na 16ª, mas eu lembro, era muito nítido, assim, uma uma aluna falava assim que lá em casa todo mundo fala, lá vem o general, lá vem o general, quando alguém estava bravo, alguém estava... E quando a gente fez o movimento sistêmico da ancestralidade, que nós colocamos até a quinta geração para ser vista e honrada, tinha alguém lá batendo continência, né? Assim, numa sensação de general mesmo. Ela falou, agora a gente descobriu por que que a gente fala, lá vem o general, lá vem o general. E a gente não imagina o quanto nós somos parecidos com a nossa ancestralidade. Tá certo, se eles voltassem agora, né, com toda essa tecnologia, talvez eles iriam estranhar muito, mas a essência, né, a essência tem muito a ver conosco hoje. É, não só os trejeitos, né, mas como que eles lidavam com as coisas, como que eles lidavam com as dificuldades, né? Se eles eram autoritários, se eles eram pacíficos, se eles eram violentos, né? O que a gente ainda traz em nós, que reverbera em cada um, assim, da nossa família de uma maneira diferente, ou às vezes muito parecida, né? É,
o que que a gente precisa ir evoluindo, né, também. Porque tem coisas que eles fizeram, agiram e ousaram ou fizeram, cometeram algum ato indevido que a gente não precisa ficar repetindo. Mas muitas vezes a gente repete, né? Mas vamos pensar aí um pouquinho, vamos viajar um pouco, né? Nós estamos na semana da consciência negra. Eu sou uma mulher negra, preta, que também trago muito da minha ancestralidade em mim, muito da força das mulheres, né? Da minha família, por parte de mãe, matriarca, e família por parte de pai também, né? Apesar da família do meu pai ter muitos homens, né? Os irmãos, muitos homens, mas foram 8 irmãos, entre eles uma mulher, né? Então, uma família, mas assim, de muitos homens que morreram muito cedo, né? E mulheres que ficaram viúvas muito cedo, né? Tanto a minha avó paterna quanto a minha avó materna. Então, tiveram que ser mulheres, assim, que tiveram que dar conta, né? Na época delas, que mulheres não podiam trabalhar, né? Minha avó saiu para trabalhar em malharia, em Jacareí. Minha outra avó foi autodidata para poder costurar, né? Costurar roupas para os filhos, costurar roupas para vizinhos, né? E autodidata mesmo, ela desmanchava o terno do meu avô, que já tinha morrido, para saber como que costurava um terno, uma camisa, uma calça, né, para poder aprender a costurar. Uau, né? E foi analfabeta, né? Eu lembro, eu com 10 anos de idade, as minhas primas mais velhas ensinando a minha avó a escrever. Então, a sabedoria dela não estava na escrita, né? Estava nos atos. E sempre foi uma mulher calma, pacífica, séria, mas de sorrisos tímidos, né? E, e vencedoras, né? Então, como que é olhar para tudo isso e poder tomar a força dessa ancestralidade sem repetir o padrão? Porque se a gente não pensa, a gente repete o padrão. E se a gente repete o padrão, a evolução não acontece. Não estamos aqui somente para repetir padrões, né? E também não estamos aqui para ficar olhando para trás e ficar amargurado das coisas que passaram. Muitas pessoas, né, eu acho que quando a gente fica amargurado, querendo fazer justiça pelo que foi lá atrás, a gente pode perder um tempo da nossa vida. Porque o que eu penso, se eles lutaram tanto, né? Mesmo que não, as pessoas que não têm descendentes escravizados, que foram escravizados, mas que vieram, que se está no Brasil, se não é indígena, né? Veio de outro lugar. Se eles vieram os avós do meu pai, os avós do meu pai vieram de Portugal, né? Também vieram batalhar, vieram porque lá a pobreza acontecia. Então, se eles atravessaram o oceano para poder vir para cá, é porque algo não estava legal lá também, né? Então, se eles fizeram esses sacrifícios de estar aqui, se a gente fica olhando para o sacrifício que eles fizeram, para a injustiça que eles sofreram, para a violência física que eles sofreram, é, e fica protestando por isso, no meu ponto de vista, é como se a gente ficasse parado olhando para trás e como se eles pudessem falar, por favor, vai, se a gente, vai à frente, vá para frente, não fica olhando só para trás. Se olhar é para tomar força, não é para ficar triste, amargurado, revoltado, né? Por favor, faça aquilo que a gente não gostaria, que a gente gostaria de fazer e a gente não conseguiu. Né? Eu acredito que se a gente ficar parado olhando para trás, a gente está sendo injusto e ingrato até, né? Com com o que eles fizeram, com todo o sofrimento, né? Eu acho que agora o tipo de sofrimento que eu tenho que ter é estudar, é trabalhar, é melhorar minha vida, é ser feliz, é poder viajar, é poder fazer algo bom, né? Porque parte deles está em nós, né? Nós somos uma composição de todos eles juntos, né? Principalmente de pai e mãe, mas
Nós somos um fractal de todos eles. E se a gente não faz o nosso melhor hoje, é como se a gente estivesse desonrando tudo que eles fizeram, né? Que é o melhor que eles puderam fazer lá atrás. Estou falando sobre ancestralidade, Juju. O melhor, eles fizeram o melhor que eles puderam. Né? Eles fizeram o melhor que eles puderam, e aí eu pergunto, como que a gente faz o nosso melhor hoje? Acho que a gente só honra a nossa ancestralidade se realmente a gente olhar para tudo isso e falar, caramba, eles fizeram muito, né? Eu fico pensando, sinceramente, né? Às vezes um insulto, estilo racista, que fazem para comigo, já me deixa, já me tira o sono. Imagina a violência física que eles sofreram, violência moral, né? A exclusão. E eu acho, eu sempre que falo a palavra exclusão, né, que eu aprendi em constelação familiar, tudo que a gente exclui permanece, tudo que a gente exclui toma uma potência, né? As pessoas que foram escravizadas foram excluídas e elas estão aqui, nós estamos aqui, né? Para poder ser incluído novamente, para poder, né? Infelizmente fazer barulho de algumas formas, né? Porque realmente fomos jogados às traças, né? E tudo que é excluído não sai, ele precisa ser resolvido, precisa ser olhado, precisa ser validado, precisa tomar o seu lugar, né? E falando de ancestralidade e Brasil, acho que agora eu posso falar, até hoje eu não falei, né? Mas Bert Hellinger, quando esteve no Brasil, ele falou assim: o Brasil só vai para frente quando olhar para trás e fazer algo, uma honra, né? Principalmente pelos os primeiros povos, né? Os originários que estavam aqui. E eu falei, vai demorar muito, vai demorar séculos e séculos, né? Porque cada vez mais parece que é o próprio povo que tem que se mostrar, o próprio povo, é o próprio povo indígena que precisa fazer por si só, né? E, e muito pouco, não é? Não existe ainda, né, um olhar dos brasileiros, da política, para poder falar, não, vamos honrar, vamos trazer, né? Eu estive num congresso a semana passada de práticas integrativas e saúde mental, onde um indígena falou, eu sou o primeiro PhD indígena do Brasil. Eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste por saber que é o primeiro povo originário, eram as pessoas que poderiam. Eu sei que eles são voltados para a natureza, mas a sabedoria que eles têm já era para ter olhado para esse povo, já era para ter centenas de PhDs indígenas, sabe? Isso não é natural, do meu ponto de vista, não. Né? Eles têm a sabedoria, e ele falou linda, ele deu uma palestra lindamente sobre a, a importância, né, das plantas, para que serve, entender para que tem cada coisa. Olha, a gente sabe que eles são PhDs nisso há muito tempo, né? Mas o reconhecimento, o processo de ser um PhD, né? E eu falo, gente, em 2025, né? Ouvir isso parece que a gente está lá em 1900 e, sei lá, no início do século XIX, nessas questões, né? Ah, o primeiro diretor negro de uma universidade baiana, e ainda teve protesto. Sabe, às vezes, assim, estou falando de honrar a ancestralidade, mas se não existe essa honra da ancestralidade, como que a gente vai honrar quem está aqui agora, né? Como que a gente vai ter uma honra para conosco mesmo? Como que a gente vai ter força, né? E aí sempre precisa ter muita força para poder se colocar. Se todos nós tivéssemos a compreensão, como se tem na África, quem veio antes tem precedência, quem veio antes tem mais conhecimento, quem veio antes, ao invés de isolar, ao invés
invalidar as falas, se pudéssemos conhecer um pouco mais as nossas histórias, e a nossa história que eu falo, eu, história da minha família, você, história da sua família, talvez você conseguiria ter muito mais honra e muito mais força para desenvolver a sua vida, a nossa vida, né? Quando a gente reconhece, sabe, da nossa história, a gente desenvolve, a gente cresce, a gente para de repetir padrões inconscientes, vão para o inconsciente porque a gente não valida, a gente não quer saber, né? Mais uma vez eu lembro da história dos netos, né, das netas da Ana Carolina de Jesus. Elas não sabiam que a avó era uma grande escritora, que os livros eram até vistos nos vestibulares das maiores faculdades do Brasil, que foi reconhecido, um livro que foi reconhecido, né, o Quarto de Despejo dela, foi reconhecido em vários países. E elas repetiam, né, a pobreza, repetiam a dificuldade financeira, talvez não tão quanto a avó, né, que viveu uma década onde né, pretos e pobres eram mesmo, viviam em favelas, né, que era o quarto de despejo que ela falava. Então, quando a gente não conhece, a gente repete. E aí, assim, era muito interessante que tinha um bisneto que escrevia e a mãe falava, você escreve, mas como que isso vai dar em alguma coisa? Era a neta da Maria Carolina de Jesus, Ana Carolina, Maria Carolina. Eu tenho o livro dela aqui. Então, como, né? Se a gente não sabe a nossa história, não sabe o nosso poder, a gente não sabe. E quando a gente olha para a nossa ancestralidade, só dessas pessoas, né? Os meus antepassados escravizados, que superaram tudo, não importa se, né, se eles se tornaram humildes, se mudaram de religião, que os meus mudaram, né? Tiveram de mudar, não sei se foi uma escolha ou o que foi que, né? Tiveram que dar os padrinhos dos meus tios eram os donos eram os donos das fazendas, né? Então tudo bem, o importante é que a vida chegou até nós, né? E o que é que a gente faz com isso? O que é que a gente faz com isso? O que é que a gente faz com essa grandeza, né? Se os nossos antepassados fizeram tanto, o que que a gente está fazendo agora para que a gente tenha força, para que a gente possa viver? O que que a gente está deixando para essa linhagem, né? Eu falo que a vida, né? Eu falo que a vida vem, né? É como um grande cordão dourado permeando a vida de todos, né? E que chega aqui agora porque eles disseram sim para essa vida continuar. E você, o que que você está registrando aqui agora? Um dia você será um ancestral, um dia nós seremos um ancestrais. E qual a história que a gente está deixando registrada aqui na linha da nossa vida, né? O que que a gente está tomando dessa ancestralidade que a gente está deixando, né? E vamos lembrar tudo que a gente faz muito na nossa vida, a gente não precisa contar para os nossos descendentes, já entra no campo mórfico, morfogenético. Se a gente ficar muito na tela, se a gente faz nada, se a gente faz alguma coisa inadequada, tá tudo registrado, tá tudo indo já, gente, não vai ter segredo. Não terá segredo para os nossos descendentes. E mais, eles vão tomar isso como uma verdade, como uma aptidão, né? Como nós tomamos os nossos antepassados sem saber, sem perceber, né? Várias coisas que nós tomamos deles inconscientemente. Nós somos eles, então nós tomamos deles. E os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, quem não tem filhos, eles vão tomar de nós também aquilo que a gente está fazendo, e nem é de melhor, pode ser de pior ou de melhor, pode ser o banal e o útil. As crianças hoje já nascem sabendo lidar, mexer na tela. O que será? E dependendo qual tela a gente usa, eles também vão lá usar, né? Ah, será muito mais avançado? Sim, mas a essência deles, nós que estamos fazendo hoje.
E isso não tem como desmentir, não tem como, que está na célula, está no ar, está no cérebro, está na célula reprodutora, né? Está no inconsciente coletivo. Então, tudo que a gente faz muito hoje, assisto muito futebol, falo muito palavrão, eu oro, eu me acalmo, eu medito, eu controlo, eu tenho um autoajuste emocional, né? Eu estudo, eu faço nada. Tudo que a gente faz, muitas vezes, fica acoplado nesse campo mórfico, que já vai de presente direto para o outro. E é assim que a gente é composto emocionalmente, é assim que a gente é composto psicologicamente, são através das vivências existidas, né? Por que eu falo isso? Eu vejo muitas pessoas hoje lidando com alguns traumas, com alguns entraves, seja na vida afetiva, na vida financeira, na questão acadêmica, em várias áreas da vida, que o problema está atrelado com algo que aconteceu lá atrás, né? Eu tenho medo de empobrecer porque lá eu tenho medo. Meu avô, bisavô teve medo e não conseguiu melhorar. Pode ser até que ele melhorou isso conforme ele foi passando, foi envelhecendo, o tempo foi passando para ele, ele foi envelhecendo. Mas a, o trauma dele ficou e veio através da célula reprodutora. A pessoa já que eu estou falando, né, de Semana da Consciência Negra, eu teve uma constelação que não fui eu que facilitei, mas eu achei muito interessante, que a mulher tinha mania de ter muitos sapatos, exageradamente, né, muitos sapatos, e isso estava incomodando e ela foi constelar. E o que apareceu na constelação dela? Que os pais tinham pessoas escravizadas, muitas, descalças, e ninguém se incomodava com aquilo. Alguém se incomodava, mas não tinha como oferecer. E inconscientemente ela trouxe isso e ela tinha muitos sapatos. A partir do momento que ela teve essa consciência, né, ela pôde modificar isso e fazer diferente, né? Em vez de ter muitos sapatos, poder pensar em doar muitos sapatos. Olá, Lúcia, querida, passando por aqui. De vez em quando eu assisto suas lives, fico muito orgulhosa. Uma passadinha também. Então, tudo, né? Tudo que muitas vezes que é problema nosso hoje, a gente pensa que está cuidando de algo porque é o motivo da nossa atualidade, mas na verdade é um motivo que vem arrastando muitas vezes geração em geração dos nossos ancestrais, né? Porque nós somos, nosso corpo, nossa mente, nossa energia vem também, né, de todos. Nós somos a composição de todos eles juntos. Nós falamos que nós somos os representantes dos nossos antepassados, mas nós somos também a junção de todos eles. Daqueles que deram certo, daqueles que não deram certo, e todos deram certo, na verdade, porque se nós estamos aqui é porque deu certo. É a nossa maneira racional de pensar que a gente olha para eles e fala assim: não deu certo. Não, deu certo. Do jeito deles, da maneira deles, com prejuízos grandes ou não. A vida continuou. O importante é isso, a vida continuar. Tem aqui uma reflexão aqui, Sheila, uma reflexão minha. Na minha infância, eu e os meus irmãos morávamos na roça e fomos criados com muito medo das coisas, das circunstâncias, e hoje se reflete visivelmente em alguns dos meus irmãos, que ainda reflete muito na idade adulta. Sim, sim, imagina algo que aconteceu, que foi falado para nós, a nossa infância ainda acarreta em nós. Imagina isso, isso também é dividido no nosso campo mórfico, no campo morfogenético, né, para os demais, né? Eu já falei para vocês aqui, né, que meu filho, eu vou contar uma coisa boa, né? Vai sair um filme do Michael Jackson ano que vem. Aí estava conversando com uma amiga, aí eu lembrei, nossa, eu era fã do Michael, assim, incondicional, aos 13 anos de idade, né? E aos 23 anos consegui ir num show dele no Morumbi, né? Então, e o meu filho, aos 13 anos de idade, quando assistiu, na época, um DVD do Michael Jackson, ele ficou
assim, né? Ele virou fã de carteirinha de muitos anos. Mas não era o André que era o fã incondicional. Era a Sheila que estava no André que ativou nele lá quando ele viu um vídeo, uma dança do Michael Jackson, né? Porque parte minha foi, a minha alegria foi, né? E todo mundo já contei para várias pessoas que quando eu era muito pequena, muito, numa idade muito tenra, eu morria de medo da zebrinha do Fantástico. E o meu filho, até hoje, se ele vê ventríloco, que faz, abre a boca igual a zebrinha abrir, ele fala, ai, não gosto disso, né? Quando ele era criança, ele tinha medo de ventríloco. Mas o que que é? E isso é só uma pequena amostra do que vai para os nossos filhos, o que vai para, e assim, né, também como contaram para você e para os seus irmãos. Isso fica, não, bem, isso materializa em nós, né? Esse medo materializa, essas atitudes ficam, né? Imagina, né? Eu estava assistindo a série Tremembé, né? Imagina uma atrocidade na família, como isso não fica dentro da família de alguma forma. Ninguém fala, vira segredo, só fica aquele ódio velado, né, de um assassinato em família, alguma coisa nesse sentido. Imagina o quanto isso não vai reverberar por anos na vida. E se teve assassinato, se teve violências lá, né, as pessoas falam para mim assim. Eu lembro que quando saiu aquele filme 12 anos de escravidão, né? As pessoas falam, você precisa assistir, é um filme bom. Eu falei, não assisto, gente. Não assisto novela das seis que tem chibatada, não assisto. Porque aquilo dói muito em mim, né? Talvez dói muito mais do que quem não teve ancestral que sofreu desse jeito, né? Então, e dói demais. É uma dor que me faz chorar uma semana sem parar, se eu vejo cenas assim, né? Se eu vejo cenas de violência, eu não gosto nem de assistir filme de violência. Então, isso tá em mim, né? Uma pessoa que não tem um antepassado, que não sofreu isso, assiste um filme assim, vai doer menos do que em mim, né? Mas uma pessoa, percebe? Então, tudo vem para nós, tudo vem para nós, né? E para nós fazermos o quê? Ficar sofrendo, chorando, lamentando? Não, né? A nós hoje, principalmente nós hoje na vida adulta, oi, Neide, querida, seja bem-vinda, passando por aqui. Nós na vida adulta, a gente tem essa condição de levar um pouco, né, para aquele racional que muitas vezes não participa de tudo isso, que é mais inconsciente trazer essas histórias, essas marcas, essas dores que vieram dos antepassados para nós, mas a gente poder olhar e falar: nossa, será que isso é meu? De verdade? Será que eu tenho toda essa dificuldade de lidar hoje com algumas coisas na minha vida, seja na vida afetiva, financeira, nas relações sociais, né? Nas conquistas da vida? Será que isso é meu? Será que eu posso devolver? Será que eu, com muita honra, eu posso parar de não querer fazer justiça e falar assim, agora sou eu, só peço a bênção de vocês para eu conseguir, né? A Lídia entrou ali agora, uma vez a gente estava conversando, e nós temos algo muito em comum, né? Que às vezes quando a gente conquista algo novo na vida, dá uma dor, dá uma culpa, né? Mas será que a gente precisa sentir culpa mesmo? Ou será que a gente precisa sentir alegria? Imagina você conseguindo uma coisa boa na sua vida e uma plateia imensa da sua ancestralidade falando, ufa, foi para isso que eu sofri, foi para isso que eu vim para o Brasil, foi para isso, para ver os meus descendentes fazendo coisas que eu não pude fazer, né? Então, cada conquista nossa, acho que precisa sim ser vista com amor, precisa sim, né, ser amada, precisa sim ser comemorado, né? Se a gente consegue coisas boas na vida, precisa sim, né, dizer sim para isso e conquistar mais, conquistar mais, conquistar mais, poder amar mais, sentir amada mais, né? Sentir poderosa também, poderosos também.
Olá, Thales, querido, passando por aqui, coisa boa. Então, quando a gente olha para trás, para nossa ancestralidade, a gente pode sim fazer uma reverência, sim fazer um grande agradecimento. Ah, mas se vem aquele tio, aquela história do bisavô, a história da bisavó, teve traição, teve. Ok, a vida está em nós. E quando a vida está em nós, é sinal de vitória, gente. Se a vida chegou em nós, é sinal de vitória e de muito amor. Ah, mas eu nasci, minha mãe não queria, ah, foi a camisinha que estourou. Problema. Estamos aqui agora, né, para a gente fazer o melhor, porque um dia seremos os ancestrais dos nossos descendentes. E aí sim, o que a gente quer deixar como herança? Lembrando, eu falei aqui no meio da live que tudo que a gente faz muito hoje entra no campo mórfico e vai de herança sem filtro, entendeu? Talvez eles não vão entender que vai ficar acoplado lá no inconsciente, mas vai chegar no corpo e nas atitudes deles. E aquilo que a gente faz mais ou menos hoje, eles vão aperfeiçoar e não adianta falar que não ensinou. Ah, eu não ensinei isso para vocês. Ensinou. Se a gente está fazendo hoje, a gente está ensinando, independente do que a gente está fazendo. Né? Se a gente está fazendo algo bom ou algo que prejudica nós ou outras pessoas, isso já entrou no campo mórfico de herança e não tem mais volta. Se quiser melhorar isso, precisa melhorar a atitude hoje. É, então, tudo que a gente faz hoje, que a gente faz repetidamente, já entrou na educação dos nossos descendentes. Ou pelo campo morfogenético, ou né, já foi aí pela célula reprodutora, ou pelo campo de convivência, né? Isso não tem segredo. Então, falando, né, de ancestralidade, pensando que nós seremos os ancestrais amanhã, é, vamos fazer o nosso melhor, né? Só nos resta fazer o nosso melhor. Vamos errar muito, porque estamos aqui para aprender, né? Então, acho que se perdoar, olhar para trás e falar, foi assim, não tem como mudar esse passado, não tem como, mudar a pessoa que fez mal para os nossos antepassados, né, as injustiças, não tem como. É olhar, tentar ter a certeza que não vai mudar esse passado, mas que agora tem como mudar, né? Ok? Eu vou parar por aqui, já passou o meu tempo. Eu quero agradecer por quem passou. Eu vou deixar essa live aqui, eu não estava deixando, mas como eu estou fazendo uma por semana agora. E Lídia, estarei amanhã fazendo minha palestra no BNI. Se puder passar por lá, ficarei bem feliz. É, e eu quero que cada um tome o seu lugar, né, de respeito para com o outro. Olhe para o outro como um ser humano. Às vezes os pais olham para os filhos como se eles fossem. Nesses dias, eu vi um vídeo aqui no Instagram, o filho gritando com uma menininha de um aninho e pouquinho, assim, um ano e meio, né? A menina nem sabia falar direito, gritando, gritando, gritando. Às vezes a gente se coloca no lugar de maior do que o outro, mesmo sendo os filhos, né? Eu já briguei com meu filho várias vezes, né? Quando ele era criança, adolescente, mas se olhar e se colocar como igual, todos nós somos iguais, todos somos seres iguais, né? Às vezes uma criança, eu lembro o meu filho, quando ele era pequeno, ele era de uma sabedoria, né? De um cuidado para comigo. E eu olhava assim e falava, meu Deus, quem é esse menino? Quem é ele? E a gente não sabe quem são as pessoas da nossa vida. Eu não falo de questão espiritual, não, eu falo de pessoas mesmo, né? Que estão na nossa vida para contribuir muitas vezes. E às vezes a gente se sentindo melhor do que o outro, não percebe, sentindo melhor do que os nossos pais, sentindo melhor do que os irmãos, não percebe a grandeza do outro. E é para isso que a gente está aqui, compartilhar grandezas, porque foi isso que a ancestralidade fez para conosco, grandezas, né? Grandezas da nossa vida que está aqui agora. Eu deixo meu convite para o workshop em São José dos Campos, dia 24 no Hotel Mercury, às 19 horas. Tem uma vaga para constelar.
Tem duas vagas à tarde para quem deseja cancelar presencialmente, individual, de uma forma individual, tá bom? E um grande abraço para vocês, um ótimo feriado nessa semana. E vamos lá para a nossa consciência, não só negra, mas que seja uma consciência humana, humanizada, né, para todos aí, todos nós. Super beijo e até mais. Até mais, gente. Até mais.